Fala, galerinha! Professor Greiqueira na área. Galerinha, hoje a gente vai falar de um assunto muito legal. A gente vai falar sobre a introdução da ondulatória. Hoje você vai aprender, galerinha, as questões básicas da ondulatória, como classificar uma onda, por exemplo, e a equação fundamental da ondulatória. E lógico que a gente vai fazer as nossas contas. Belezeira, galerinha? Deixei também esse QR Code aqui para você. Ele vai te levar direto no nosso site. Lá você vai poder pegar o roteirinho dessa aula para poder resolver os exercícios depois para o vestibular. Belezeira? Então, galerinha, então vamos lá? Então vem comigo. Solta a supernova! Galerinha, ufa, martelo do Thor, Mjolnir, sou digno. Opa. Vamos lá então, galerinha. Então, galerinha, o que a ondulatória faz na física? A ondulatória é uma parte da física que ela estuda as características e as propriedades das ondas, tá? E o que é uma onda? Uma onda é uma perturbação em um meio, tá? Ela é caracterizada por produzir uma vibração, uma perturbação. Uma coisa que é muito importante para você saber e que já caiu em vestibular, cai muito, aliás, em vestibular, é o seguinte: todo tipo de onda, toda onda, ela não, presta atenção nisso que eu tô te falando, anota aí, ó, ela não transporta matéria, e sim energia, tá bom? Então guarda isso na sua cabeça como uma lei, porque é aqui que muita gente erra. Então todo tipo de onda transporta energia, a onda não transporta matéria, beleza? Então, galerinha, então vamos lá classificar as ondas? As ondas podem ser classificadas de 3 formas: quanto à sua natureza, quanto à direção de vibração e quanto à direção de propagação. Vamos ver uma a uma para você entender? Quanto à natureza, as ondas elas podem ser classificadas como mecânicas ou eletromagnéticas. Uma onda mecânica, basicamente o que difere a onda mecânica da onda eletromagnética é que a onda mecânica ela precisa de um meio para se propagar. Então ela precisa de ter um meio material para se propagar, como por exemplo uma onda sonora, a onda de uma corda, ao contrário das ondas eletromagnéticas. Elas não precisam de um meio material para se propagar, elas se propagam pelo vácuo do espaço, como por exemplo as ondas de luz, todo tipo de luz, né? Uma onda de rádio, raio-x, todas essas são ondas eletromagnéticas e elas podem se propagar em qualquer lugar, porque elas não precisam de um meio material para se propagar. A gente também pode classificar elas quanto à direção de vibração. Como assim? A gente tem ondas longitudinais e ondas transversais. Uma onda longitudinal, a vibração dela é paralela com o seu deslocamento, ou seja, a onda ela viaja para o mesmo lado em que ela vibra, que ela se mexe, que ela faz a sua perturbação. Ao contrário das ondas transversais. As ondas transversais, elas vibram perpendiculares em relação à sua direção de propagação, tá? Então, um exemplo de onda transversal, uma onda numa corda, por exemplo. As ondas eletromagnéticas todas são ondas transversais. O exemplo de onda longitudinal, por exemplo, a nossa onda sonora, que eu falo aqui para você é uma onda longitudinal, tá? Eu fiz, galerinha, alguns vídeos para vocês um tempo atrás e agora eu vou mostrar para vocês. Eu usei um simuladorzinho. Vamos ver então esses vídeos aí no simulador para a gente entender um pouquinho melhor? Então, bora lá comigo. Fala, galerinha! Hoje a gente vai fazer a classificação das ondas quanto à sua direção de vibração. A gente tem 2 tipos de ondas para classificar: a onda longitudinal e a onda transversal. Para isso, eu chamei essa galerinha aí da torcida de futebol para ajudar a gente. Vamos ver então? Então, ó, presta atenção no que vai acontecer. Então, pessoal, a gente percebe que a galerinha está fazendo aquele famoso movimento da ola, de vai e vem. Eles estão se mexendo da esquerda para a direita.
E a onda, ela se propaga na mesma direção. Ela está indo da esquerda para a direita. Então, o que está acontecendo? A gente percebe que a direção de vibração, ela é paralela à propagação da onda. Isso é um exemplo de onda longitudinal, assim como uma onda sonora, por exemplo. Vamos agora ver como que funciona uma onda transversal? Uma observação importante aqui. A onda, ela não transporta matéria, por isso que você não vê a torcida saindo do lugar. Eles se mexem em relação ao seu eixo, mas eles não saem do lugar. Agora, na onda transversal, olha a diferença da onda transversal. Na onda transversal, eles se mexem de cima para baixo, eles estão agachando e levantando, mas a onda, ela está se propagando ainda para a direita. Então, a gente percebe que a direção de vibração da onda, ela é perpendicular à direção de propagação. Olha só. E a gente também vê que não há transporte da matéria, porque eles não se movimentam, eles não saem do lugar. Esse é um exemplo de onda transversal, assim como uma onda eletromagnética, assim como a luz, assim como, por exemplo, uma onda em uma corda, quando você balança uma corda. Beleza? Então, galerinha, essa daí foi a classificação das ondas quanto à sua direção de vibração. Vamos lá, galerinha. Agora eu vou mostrar para vocês uma onda eletromagnética. Uma onda eletromagnética, ela possui dois campos. Um é o campo elétrico, representado pela letra E em vermelho, e o outro é o campo magnético, representado pela letra B em azul. Os campos elétrico e magnético, eles vibram perpendiculares entre si enquanto a onda se desloca. Vamos ver esse movimento e depois mudar a perspectiva. Observe que enquanto o campo elétrico ele vibra para cima e para baixo no eixo Y, o campo magnético está vibrando da direita para a esquerda no eixo X, enquanto a onda está se propagando. Vamos mudar a perspectiva da onda para você enxergar melhor. Ok, galerinha? Então, essa daí foi a nossa onda eletromagnética. Abraço! Fala aí, galerinha. Faz tempo que eu fiz esse vídeo, né? E eu fiz ele com muito carinho. Fala aí, valeu ou não valeu aquele like esperto? Então, senta o dedo aí no like, porque agora eu quero te mostrar na prática. Galerinha, eu quero te mostrar na prática como é uma onda longitudinal e transversal. Então, me dá um minutinho para eu aprontar aqui. Então, aguenta aí, galerinha. Então, galerinha, não sei se vai dar para pegar legal, mas eu trouxe aqui para vocês, ó, esse brinquedinho aqui, aquele brinquedinho vai e vem, e ele vai ajudar a gente a entender um pouquinho como que funciona uma onda longitudinal e uma onda transversal. Então, olha só, primeiro eu vou te mostrar o exemplo de uma onda transversal. Imagina só que a gente tem aqui uma onda sonora. Então, a onda sonora é uma onda longitudinal. Ela vibra e se propaga na mesma direção. Então, olha só, imagina aqui que a onda sonora, que ela está vibrando nesse sentido. Enquanto ela vibra nesse sentido, ela também se propaga no mesmo sentido, na mesma direção. Olha só. Legal, né? Se não mereceu o like lá, agora mereceu, né? Então agora eu vou te mostrar como que funciona uma onda eletromagnética. A onda eletromagnética, como no caso da luz, por exemplo, ou uma onda de rádio, a onda do seu micro-ondas, ela vibra na direção perpendicular à sua propagação. Então olha só, eu vou vibrar aqui, ó, na perpendicular, e você vai ver que a onda vai se propagar do outro lado. Eu vibro num eixo e ela se propaga no outro eixo. Então vamos ver? Eu vou devagarzinho, depois eu vou mais rápido para você perceber, ó. Belezeira? Então, galerinha,
Ah, então eu acho que agora mereceu o like. Então senta o dedo aí no like, galerinha. Então bora lá voltar para nossa historinha? Então, galerinha, a gente já classificou a onda quanto à sua natureza, a gente já classificou ela quanto à sua direção de vibração, e agora a gente vai classificar a onda quanto à direção de propagação, tá? Então a gente pode ter uma onda unidimensional. Como o nome já diz, ela se propaga em uma direção, como o exemplo de uma onda em uma corda, tá? Vamos ver lá no simulador? Eu deixei um simulador bem legal para a gente ver esse exemplo aí. Então, bora lá, vem comigo. Então, galerinha, esse daqui é o nosso simulador da onda na corda. Eu vou colocar ele um pouquinho mais lento para ficar mais fácil da gente acompanhar o movimento. Então, olha só, eu tenho aqui um oscilador, e esse oscilador está produzindo um movimento de vai e vem na minha corda. O que eu quero que você perceba? A direção de propagação aqui da minha onda. Você consegue perceber que ela está se propagando para a direita? Olha só, olha só. Então dá para perceber que ela se propaga numa única direção. Que nem quando a gente pega uma corda para brincar. Então olha só, pegando aqui de novo, ó, essa parte de cima da minha onda. Olha só o que acontece. Então esse é um exemplo de propagação unidimensional de uma onda. Belezeira? Vamos voltar lá então para a nossa historinha? Então, galerinha, agora que a gente já conhece como que funciona a onda unidimensional, vamos ver uma onda bidimensional. E como o nome já sugere, ela se propaga em duas direções. Você com certeza já deve ter feito isso ou visto em algum lugar. Quando cai uma pedrinha na água, numa piscina, num lago, ela cria uma perturbação nesse lago que se propaga em duas dimensões, bidimensionalmente. Vamos ver de novo no simulador? Eu deixei outro simulador aqui para a gente dar uma olhadinha. Então, bora lá de novo? Então, olha aqui o nosso simulador, galerinha. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um tanque de água, imagina que é uma piscina, tá? E eu tenho uma torneira aqui. O que eu vou fazer? Eu vou soltar uma gota de água aqui nessa piscina. Olha o que vai acontecer, presta atenção. Olha só, a hora que a gota ela cai na piscina, ela cria essa perturbação, ela cria essa onda. E dá para perceber que a onda ela se propaga em duas dimensões, né? Olha só, ela se propaga tanto nesse eixo, vamos chamar de eixo X, quanto nesse eixo, vamos chamar de eixo Y. Deu para entender então, galerinha, o que é uma onda bidimensional? Muito fácil, muito simples. Então, vamos voltar lá? Então agora, galerinha, só falta ver a onda tridimensional. Uma onda tridimensional se propaga em 3 dimensões, que é o caso de toda a onda eletromagnética e também das ondas sonoras, que se propagam em todas as dimensões. Então agora a gente vai falar um pouquinho das características da onda, tá? E a primeira característica que a gente vai ver aqui é a frequência. O que é a frequência? Como eu disse para você, uma onda ela causa uma perturbação, uma vibração no meio, tá? E, por consequência, ela tem uma frequência. A frequência nada mais é o tanto de ciclos que essa onda faz num determinado intervalo de tempo. Ou, se você preferir, o tanto de vibração que ela vai ter num determinado intervalo de tempo. E a gente consegue calcular essa frequência com essa formulinha aqui, ó. Essa formulinha, o F, ele representa a frequência para a gente, e a frequência ela é medida em hertz, tá vendo aqui, ó? Hertz, ok? E a formulinha diz para a gente que a frequência é o N, que é o número de voltas, ou de ciclos, ou de vibrações da onda, dividido pelo delta T, que é o tempo, tá? Belezeira? Então, galerinha, então não tem segredo para calcular a frequência da onda. A gente vai entender um pouquinho melhor com o exemplo que eu estou trazendo aqui para você do meu amiguinho aí, o Greiqueirinha. Olha ele aí de novo, lembra dele? Então, olha só, meu amiguinho aí, o Greiqueirinha. Vamos analisar essa figura aí, ó. O Greiqueirinha, ele tá girando uma pedra. Vou te dar um exemplo aqui, ó, com o meu bloquinho aqui, ó, do Minecraft aqui, ó. Eu não lembro qual que é esse bloquinho, se é o de carvão, qual que é. Mas imagina que o Greiqueirinha tá fazendo igual o Greiqueiro aqui, ó. Tá girando, ó. Tá vendo aqui? Pegou a pedra e tá girando. No meu caso aqui, o bloquinho do Minecraft.
Tô com medo de pegar no computador. Então, olha só. O nosso amiguinho Grequeirinha, ele consegue dar 2 voltas em um único segundo nessa pedra. Sabe o que significa isso? Então, ó, vou anotar aqui para você. Ó. Ele consegue dar 2 voltas em um segundo. Se ele consegue dar 2 voltas em um segundo, eu digo que a frequência de rotação dele, da pedra aí, é de 2 Hz. Sacou? A gente escreve HZ. O Hzão e o Z, tá? Então, se ele consegue girar essa pedra 2 vezes em um segundo, a frequência aí de rotação da pedra é de 2 Hz, porque ela completa 2 ciclos, ou seja, 2 voltas em um único segundo. Sacou o lance? Então agora você entende melhor quando você escuta lá na sua rádio falando que a rádio, por exemplo, é de 20 MHz, 30 MHz. É a frequência dela, significa que aquela onda tá vibrando 20 milhões de vezes num segundo. Deu para entender o lance? Então vamos para frente para a gente entender um pouquinho melhor, porque a gente consegue relacionar a frequência com o período. O que é o período? O período nada mais é que o tempo necessário para completar uma volta, tá? Ou seja, para a onda ela fechar o seu ciclo. E a gente mede o período em segundos, tá? E a gente usa essa letra aqui, esse T grandão, tá? E uma coisa que você deve saber é o seguinte, que a frequência e o período são grandezas inversamente proporcionais, que nem você tá vendo aqui, ó. Como assim, professor? Se eu falar que a frequência é inversamente proporcional ao período, eu posso escrever isso daqui. Portanto, eu posso falar também que o período ele é inversamente proporcional à frequência. Um é inversamente proporcional ao outro. Sacou o lance? Vamos voltar no exemplo do nosso amigo, o Grequeirinha, para a gente entender o que tem a ver a frequência com o período. Então, olha só, no exemplo lá do Grequeirinha, ele estava girando a pedra. Você se lembra que ele conseguia dar 2 voltas, vou escrever aqui para você, em um segundo. Ou seja, a frequência dele era igual a 2 Hz, porque ele completava 2 voltas, 2 ciclos em um segundo. Sabendo disso, a gente consegue calcular o período, a gente consegue saber qual que é o período. Qual que é o período, professor? Lembra que eu te falei que o período é o inverso da frequência? Então, o período é 1 sobre a frequência aqui, que é 2. 1 sobre 2 não é meio? Em outras palavras, o período é igual a meio segundo. Ah, professor, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, a frequência, ela é o número de voltas que ele dá em um segundo. No caso aí, se ele tem uma frequência de 2 Hz, ele deu 2 voltas em um segundo. E o período é, nada mais é que quanto tempo que ele demorou para completar uma volta. No caso aí, para ele completar uma volta, ele demorou meio segundo. Então ele deu uma volta em meio segundo e mais uma volta em outro meio segundo. Quando completou um segundo, ele já deu 2 voltas. Sacou o lance? Então ele deu 2 voltas em um segundo, o que dá uma frequência de 2 Hz. Mas para ele completar uma volta, ele gastou apenas meio segundo. Esse é o período de rotação da nossa pedra. Então, em meio segundo, ele completa uma volta. Sacou o lance? Então, isso é o período. Belezeira? Então, galerinha, então bora lá para frente? Então, a gente também pode associar a onda ao comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? A gente usa uma letra do alfabeto grego. Essa daqui, ó, a gente chama ela de lambda. Ela parece um Y de ponta cabeça, né? O comprimento de onda, ele se mede de crista a crista, vale a vale, ventre a ventre. Vamos entender melhor na figurinha aqui para a gente sacar o que é? Olha só, presta atenção. O que é um comprimento de onda? É uma onda inteira, é quando a gente completa um ciclo inteiro. Então, meu comprimento de onda, ó, ele começa aqui, tá vendo aqui esse ponto que eu estou pintando, e ele vai, ó,
dessa onda aqui, ó, tá vendo ela? Olha só, vou tentar mais ou menos desenhar sem errar, opa, até aqui, ó. Essa é uma onda completa, tá? Então, desse ponto aqui até esse ponto aqui, eu tenho uma onda completa, eu tenho um lambda. Vamos contar os quadradinhos, ó. Eu tenho aqui, ó, um quadradinho, beleza? Eu tenho aqui, ó, outro quadradinho, outro bloquinho. Eu tenho aqui, ó, mais outro bloquinho. E eu tenho aqui, ó, mais outro bloquinho. Eu tenho 1, 2, 3, 4 bloquinhos. Se cada um desses valesse, por exemplo, 1 centímetro, então nesse exemplo aqui, eu teria 4 centímetros. Então, meu comprimento de onda aqui seria de 4 centímetros, tá bom? Mas eu posso calcular meu comprimento de onda também da seguinte forma. Eu posso calcular ele desse pedacinho até esse pedacinho. E esse pedacinho é o que a gente chama de crista, tá? Então, posso calcular de crista a crista, ou desse pedacinho até esse pedacinho, que a gente chama de vale. Então, posso calcular de crista a crista, ou de vale até vale. Então, de crista a crista ou vale a vale, eu tenho também um comprimento de onda. Vamos contar os bloquinhos para você ver que é verdade? Ó, então, aqui eu tenho um bloquinho, 2 bloquinhos, 3 bloquinhos, 4 bloquinhos. Então, aqui o meu comprimento de onda também deu 4 centímetros. Vamos calcular aqui de crista a crista também? Ó, então, um bloquinho, 2 bloquinhos, 3 bloquinhos e 4 bloquinhos. Então, de novo, aqui eu tenho 4 centímetros. Lembrando, de novo, que a minha onda completa, ó, seria tudo isso aqui, ó. Beleza? Desse ponto até esse ponto. Essa seria uma onda completa. Você pode também calcular ela, eu gosto de chamar essa parte aqui, ó, de barriguinha, tá? Então, você pode calcular um comprimento de onda de barriguinha até barriguinha. Então, 2 barriguinhas dá um comprimento de onda, tá? Então, você pode calcular isso. Mas, na maioria das vezes, fique esperto, galerinha. Porque ele não costuma te dar, na maioria das vezes, o comprimento de onda completo. Ele costuma te dar metadinha do comprimento de onda. Como assim, professor? Ele costuma pegar, ó, esse pedacinho, por exemplo, daqui até... Opa! Até aqui, ó. E se a gente contar, ó, vamos ver quantos bloquinhos que tá dando? Daqui a ali, ó, tem um bloquinho, 2 bloquinhos. Não é metade dos 4? Então, ó, nesse caso, eu tenho meio comprimento de onda. Ou seja, no nosso exemplo, seria igual a 2 centímetros. Sacou o lance? Então, fique esperto, galerinha. Porque é assim que na maioria dos exercícios aparece, tá bom? E, olha só, uma outra característica da onda é a velocidade. Toda onda tem uma velocidade associada ao seu movimento. E a gente pode calcular essa velocidade. Lembra lá no primeiro ano que a gente tinha a nossa formulinha famosa, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT? Aqui é a mesma coisa, só que em vez de ΔS, a gente usa o próprio comprimento da onda. Em vez de ΔT, a gente usa o período. Olha só. Só que lembra que eu te falei que a frequência, ela é o inverso do período? Lembra que eu te falei isso? E olha o que eu tenho aqui, ó. Se eu pegar esse período aqui e isolar ele, fica assim, ó. Que a velocidade é igual à frequência. Vou separar ele aqui, ó. Vezes 1 sobre o período. E 1 sobre o período é o quê? A minha frequência. Então, a minha velocidade é igual a lambda vezes f. Que é o que eu escrevi aqui para você, ó. Tá bom? E essa, meu amiguinho, é a equação mais famosa da ondulatória. É a nossa famosa equação fundamental da ondulatória. O que diz a nossa equação fundamental da ondulatória? Ela relaciona o comprimento da onda com a velocidade. Professor, mas como que eu vou lembrar dessa formulinha? Você nunca mais vai se esquecer, porque essa é a nossa formulinha do vem lamber ferida.
Lembra daquele amiguinho seu que tá com aquela ferida bem feridona? Então você nunca mais vai esquecer. Então, vem lamber ferida. Sacou o lance? Então o V, você já conhece, é a velocidade, ela é medida em metro por segundo. O lambda é o comprimento da onda e a gente mede sempre, guarda isso, galerinha, sempre, sempre, sempre em metros, porque o exercício muitas vezes dá em centímetros. E o F é a frequência, que você já sabe agora que ela é medida em hertz. Sacou o lance? Então, galerinha, se você ficou comigo até agora, galerinha, fala aí, vale ou não vale se inscrever no nosso canal? Então, senta o dedo aí no botão de inscrição e aciona o sininho aí, galerinha. Então, bora lá comigo. Então, vamos lá, galerinha, continuar a nossa historinha. Agora a gente vai ver outro vídeo que eu deixei para você lá do simulador que eu fiz lá atrás. Vamos ver esses vídeos? Essa onda tem 440 Hz de frequência, significa que ela vibra 440 vezes em 1 segundo. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou aumentar a frequência da onda e eu quero que vocês percebam o que acontece com o som da onda, com a frequência de vibração e também com o comprimento da onda. Então, eu vou soltar a onda. Vamos ver? Então, ó, esse é o som da nossa onda e essa é a vibração dela. Vamos tentar colocar uns 600 Hz de frequência, mais ou menos, para a gente ver? Então, observe o que vai acontecer com o som e com o comprimento de onda, enquanto eu aumento a frequência. Então, vamos ver. Então, agora a nossa onda tem 600 Hz de frequência. Dá para ver que o comprimento de onda diminuiu, enquanto a frequência aumentou. E o som dela ficou mais agudo. Vamos dar uma pausa para ver o comprimento da onda? Então, o comprimento da onda agora diminuiu bastante. Vamos aumentar mais um pouco. Vamos colocar uma frequência perto de uns 1000 Hz. Vamos observando o que vai acontecendo com o comprimento de onda e com o som, enquanto a frequência aumenta. Então agora a nossa onda tem 1000 Hz de frequência. Dá para perceber que o som ficou bem estridente, ficou bem agudo. É um som que até incomoda a gente. E o comprimento de onda ele diminuiu bastante. Vamos dar uma pausa nela? Então olha só como que diminuiu o comprimento de onda. Vamos só mais um pouquinho para a gente ver que fica bem mais agudo o som, o comprimento de onda diminui mais. Então o que a gente percebe? Que enquanto a frequência está aumentando, o comprimento de onda ele está diminuindo e o som cada vez fica mais agudo. Olha só. Olha como que o som está ficando cada vez mais agudo. Vamos tentar parar nos 1500. Vamos ver. Opa. Então, essa onda agora tem 1500 Hz de frequência. Então, eu aumentei a frequência, eu diminuí o comprimento de onda. E o som fica cada vez mais agudo, mais insuportável de se escutar. Vamos dar uma pausa? Então, olha só como que diminuiu bastante esse comprimento de onda. Então, galerinha, deu para perceber a relação que existe entre a frequência e o comprimento de onda. Se eu aumento a frequência, diminui o comprimento de onda. Então, significa que a minha onda ela vibra cada vez mais rápido. Então, beleza, galerinha, é isso aí. Abraço. Então, galerinha, deu para ver a relação entre o comprimento de onda e a frequência. Vamos colocar aqui a nossa formulinha? Vem lamber ferida. Olha só. O porquê que o comprimento de onda e a frequência são inversamente proporcionais. Vamos isolar aqui a frequência? Se eu isolar a frequência, eu passo aqui, ó, meu comprimento de onda dividindo. Então, fica que a frequência é igual a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Vou ajeitar um pouquinho melhor essa conta, só para você enxergar o que eu estou querendo te dizer. Então, fica assim, ó, frequência é 1 sobre lambda, que multiplica a velocidade. Então, dá para ver nitidamente que a frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais. Se você aumenta um, diminui o outro.
Por isso que conforme a gente aumentava a frequência ali da onda, do som, o que acontecia? O comprimento de onda ia cada vez mais estreitando. E o oposto também é verdade. Se você diminuir a frequência, o comprimento de onda vai aumentar. E vice-versa. Se você diminui o comprimento de onda, aumenta a frequência. Aumenta o comprimento de onda, diminui a frequência. Deu para sacar então o lance? Então agora, a última característica aí que a gente vai ver das ondas é a amplitude. O que é amplitude? Amplitude, entre aspas, é a altura da onda. E essa altura, ela sempre está sendo considerada, ó, a partir desse meinho aqui, ó. Vamos chamar de eixo X aqui, tá? Então, a gente considera a altura, ó, desse ponto aqui até aqui. Então, essa é a altura da minha onda, que a gente chama de amplitude, e a gente usa a letra A. Vamos supor que a gente viu que essa altura daqui para cima deu 2, daqui para baixo deu menos 2. Então, você fala que a amplitude é igual a 2. E aí, conforme for o gráfico que você tiver, ele vai te dar unidade de medida. Na maioria das vezes está em centímetros, tá? Você só tem que observar se ele vai querer que você transforma para metro, para ficar tudo no Sistema Internacional de Unidades, tá? Então, a gente calcula do centro do nosso eixo até a crista ou do centro do nosso eixo até o vale da minha onda, tá bom? Mas o que é amplitude? Na realidade, a amplitude nada mais é do que a energia que eu dou para minha onda, tá bom? Mais para frente a gente vai falar sobre o timbre, sobre a intensidade da onda, e você vai ver que essa amplitude aí tem a ver com a energia, com a intensidade sonora. Sabe quando você pega o botão do volume do seu rádio e gira ele, e você coloca um som alto, você vai ver que esse alto na realidade corresponde a outra coisa. Você na realidade está dando energia para sua onda, você está aumentando aí a amplitude, você está aumentando a intensidade sonora, mas isso a gente vai ver depois. O que você tem que ter em mente agora, nesse primeiro momento, é que essa amplitude aí ela está relacionada à energia sonora. Por enquanto tá bom saber isso, mais para frente eu vou te explicar com mais detalhes. Então vamos devagarzinho, porque a gente está só aprendendo a entender o que é a ondulatória. A gente está introduzindo a ondulatória, tá bom, galerinha? Vamos ver lá no simulador, para a gente entender um pouquinho melhor o que acontece com a frequência, com a amplitude. Vamos dar uma olhadinha lá rapidinho? Então bora lá comigo. Então, galerinha, agora de novo no nosso simulador, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou soltar a água aqui na nossa piscina, aqui na nossa banheira. E olha o que eu quero que você perceba. Eu quero que você perceba a frequência. Eu vou agora aumentar a frequência do pingo da água. Olha só, vou aumentar a frequência, o que acontece? Ela começa a pingar mais rápido. Sacou o lance? Só que agora eu vou aumentar a amplitude. Lembra que eu te disse que a amplitude tem a ver com a energia? Então, olha só, essas gotinhas aqui, elas produzem uma perturbação aqui na água, produz essa onda. A hora que chega aqui na frente, a onda está fraquinha. Eu vou colocar uma amplitude grande na minha onda. Olha o que vai acontecer. Olha só como que ela fica mais forte. Olha só, a partir dessa onda, como que ela chega bem mais forte aqui no final. Deu para sacar o lance? Olha que coisa interessante. Não foi interessante isso? Vou colocar o gráfico aqui só para você entender melhor, ó. Vou diminuir a amplitude e depois vou aumentar a amplitude, ó, para você ver ali no gráfico o que acontece. Olha só. Viu aqui como que diminuiu a amplitude? Vou aumentar de novo a amplitude, ó. Olha, tô aumentando. Olha como que aumenta. Aumentei a energia da minha onda. Sacou o lance? Então vamos ver a mesma coisa agora no som, na onda sonora. Olha só aqui na onda sonora. Vou soltar aqui, ó, o meu alto-falante. Tá vendo aqui, ó? Ele tá vibrando, tá produzindo uma onda sonora e tá chegando aqui fraquinho. Vou aumentar a frequência, ó. Observe que começa a vibrar mais rápido. Só que ainda chega fraquinho aqui. Agora eu vou aumentar a intensidade do som. Eu vou girar o botão do volume no máximo. Ou seja, eu vou dar energia para minha onda. Eu vou aumentar a amplitude. Olha só como que a minha onda chega com muito mais energia lá no final.
Deu para sacar o lance? A mesma coisa acontece com a luz, tá? A onda luminosa. Só que aqui com a onda luminosa, olha só que coisa interessante. Eu vou colocar aqui uma telinha para ela iluminar. Vou aumentar a amplitude. Olha como que a minha onda vai ficar mais forte. Olha só. Aumentei a amplitude. Olha como que ela ficou bem mais forte. Olha como que vai iluminar agora aqui a telinha. E olha só que coisa interessante. A frequência tem a ver também com a transmissão de energia da luz, sabia? Como assim, professor? Quanto menor a frequência, menos energética é a minha luz. Quanto maior a frequência, mais energia a minha luz transporta. Já ouviu falar do infravermelho? Como assim, professor? O infra não é abaixo do vermelho? Então eu vou pegar aqui a minha frequência dessa minha luz e vou diminuir, vou colocar lá para o lado do vermelho, ó. Observa como que mudou a frequência, ela ficou mais devagar. Deu para sacar? Significa que ela está transportando menos energia. Vamos colocar ela lá para o lado do azul, para o lado do ultravioleta, ultra depois do violeta. Vamos ver o que vai acontecer? Olha como que a frequência vai aumentar agora, ó. Vou colocar lá para o lado do violeta, ó. Olha só como que ficou rapidinho a minha luz. Vou aumentar até mais, ó. Olha como que ela vibra mais. Significa que ela está transportando mais energia. Sacou o lance? Belezeira? Então, galerinha, então bora lá pra gente continuar a nossa historinha? Então, galerinha, agora que a gente já sabe tudo isso, vamos ver alguns exemplos? Então, bora lá comigo. Então, ó, primeiro exemplo aqui, ó. A sirene de uma fábrica produz sons com frequência igual a 2640 Hz. Vamos anotar os dados? Já vou grifar aqui para você, que a gente sempre fala para grifar, né? Então vamos anotar aqui, ó, dados, para a gente não esquecer. Então eu tenho uma frequência de 2640 Hz, tá? Determine, olha aqui que ele quer que a gente calcula o comprimento de onda do som. Então quero saber o valor do lambda, produzido pela sirene, em um dia, cuja velocidade de propagação da onda sonora no ar é igual a 1.188 km por hora. Então, essa é a velocidade de propagação do som lá naquele dia. 1.188 km por hora. Então, para calcular esse comprimento de onda, eu vou usar a minha formulinha. Lembra dela? Lembra daquele seu coleguinha que tem aquela ferida bonita? Então, vem lamber ferida. Ô louco, professor, tô fora. Então vamos lá, ó. Só que tem um probleminha. Você percebeu que a velocidade está em quilômetros por hora? Para transformar para metro por segundo, é só dividir por 3,6. Lembra que tem que estar tudo no sistema internacional. E fazendo essa continha, você chega no valor de 330 metros por segundo. Sacou o lance? Então agora sim eu posso colocar aqui. Fica então no lugar da velocidade 330. O lambda é o que eu vou achar e a frequência 2640. Vamos isolar aqui o lambda? Então fica 330 dividido por 2640. E se você fizer essa conta, o lambda vai dar 0,125 metros. Mas você pode também colocar em centímetro. Muitas vezes aparece em centímetro. Mas vê o que o exercício pede, para não fazer besteira. Eu vou colocar aqui em centímetro, vai ficar então 12,5 centímetros, ok? Mas você deixa em metro por via das dúvidas. Para transformar para centímetro, eu multipliquei por 100, tá? Mas se você tiver dúvida, faz aquela regrinha de 3, lembra como que é? Lembra que 1 metro tem 100 centímetros. Aqui a gente tem 0,125 metros, vai ser x. Aí você multiplica em cruz. Eu não vou fazer essa conta porque eu sei que você está mais careca que eu de saber fazer essa conta. Então bora lá para o exercício 2. Exemplo 2. Enquanto brinca, Gabriela produz uma onda transversal em uma corda esticada. Então a Gabriela está balançando lá uma corda. Em um certo instante, parte dessa corda tem a forma mostrada na figura a seguir. Então, olha só a figurinha aqui, ó. Então, a Gabriela tá balançando a corda e tá mostrando aqui na figurinha como que é a situação que ela tá.
Beleza? Assinale a alternativa em que estão representados corretamente. Então, o que ele quer saber? A direção e o sentido do deslocamento do ponto P da corda no instante mostrado. Então, tá vendo esse ponto P? Eu preciso saber qual que é a direção e qual que é o sentido do deslocamento desse ponto P. Para isso, eu vou pegar de novo o nosso simulador. Vamos ver lá e olha como que vai ficar fácil. Esse exercício, se eu não me engano, galerinha, era um exercício do Enem. Então, bora lá pegar o nosso simulador? Então, bora lá, galerinha. Olha só como que fica fácil agora a nossa historinha. Vou colocar um pouco mais lento aqui para a gente entender bonitinho o que está acontecendo. Vou pegar também uma linha de referência aqui, ó. Então, vamos marcar alguns pontos? Eu quero que você marque, ó, vou dar uma pausa aqui, ó. Eu quero que você marque esse ponto verde e esse outro ponto verde, porque vai estar representando igualzinho tá lá no nosso exercício, tá? Então, o que está acontecendo? Esse oscilador está representando a Gabriela balançando a corda. Então, a Gabriela está balançando essa corda. E olha só, conforme ela balança, a gente quer saber o seguinte. Esse ponto verde aqui, ele vai se deslocar para onde? É aqui, meu amiguinho, que eu te falo que você tem que ter guardado aquilo que eu te falei lá no comecinho, que eu falei, toma nota. Que uma onda, ela transporta somente energia, ela não transporta matéria. Como assim, professor? Muitas pessoas nesse exercício, elas querem colocar uma setinha para frente. Mas olha o que acontece com esse ponto verde. Então, ó, marcando aqui de referência esse ponto aqui, para falar que é a crista da nossa onda. A hora que a onda chegar aqui, olha o que acontece com o ponto verde. Olha só, você percebeu que o ponto verde subiu? Então, conforme a nossa onda, ó, tá vendo esse ponto verdinho aqui de novo? Conforme a nossa onda avança e chega aqui nesse ponto verde, o que acontece? Esse ponto verde aqui, ele sobe. Vamos ver de novo? Olha lá, viu só? Vamos ver agora o movimento inteiro? Então, dá para ver que esse ponto verde aqui, ó, ele simplesmente sobe e desce. Ele sobe e desce. Por que acontece isso? Porque a onda não transporta matéria, ela transporta energia, tá? Então ele não vai para frente, como muitas pessoas pensam, nem para trás, tá? Ele sobe e desce. E o exercício ele pede exatamente o que acontece com a minha onda quando ela chega ali no ponto verde. Então ela sobe. Vamos voltar lá para assinalar a questão, porque agora ficou fácil, fácil, fácil. Bora lá, galerinha. Agora ficou muito fácil, né? Porque aqui nesse ponto, então, a gente já sacou que a hora que essa onda aqui tá aqui marcando esse ponto aqui, como o ponto mais alto, né? O que vai acontecer? Ela vai subir. Então, qual que é a alternativa que você tem que assinalar? Alternativa B de bola. Muito fácil, não é, galerinha? E se eu não me engano, foi uma questão do Enem, hein? Vamos pro próximo? 3. O gráfico abaixo representa uma onda que se propaga com velocidade igual a 300 metros por segundo. Determine na letra A a amplitude da onda. Então, ó, a amplitude é essa distância daqui até aqui. E ele falou pra gente que toda essa distância daqui até aqui vale 1,6. Então, esse pedacinho daqui até aqui, que corresponde à amplitude, é metade de 1,6. Então, é só pegar 1,6 e dividir por 2. E eu tenho certeza que você sabe fazer essa conta de cabeça, meu amiguinho. Então, vai dar 0,8 centímetros. Se o exercício te pedir, joga para metro. Então, fica 0,008 metros, ok? Mas isso vai do exercício. Eu acredito que nesse caso aí não teria problema de deixar em metros não, tá bom? Então como que eu fiz para transformar de centímetro para metro? Dividir por 100, só para você saber. Então olha na letra B, eu quero saber o comprimento de onda. Para saber o comprimento de onda, olha só o que você tem que sacar. Tá vendo aqui, ó? Então esse pedacinho que vai daqui até esse pedacinho, ó, vou pontilhar ele para você até chegar aqui, ó. Pronto. Esse pedacinho que eu vou marcar ele, vou pontilhar aqui embaixo também, ó. Vou marcar ele daqui, ó, até aqui. Esse
é o tamanho da minha onda. Ele falou que todo esse tamanho aí vale 2,25 centímetros. Mas aqui tem muito mais que um comprimento de onda. Como assim, professor? Meu amiguinho. Então é aqui que você tem que sacar para ver se você entendeu o que é o tamanho de uma onda certinho, tá? Então olha só, se eu pegar aqui a minha onda para completar ela, a minha onda inteira, ela seria daqui até aqui. Mas tem mais esse pedacinho aqui, tá? Por quê? Porque ela começa aqui, então ela vai daqui, ó, e ela não para aqui, ela para aqui em cima. Então daqui até aqui, ó, eu tenho um lambda. Mas você já deve ter sacado isso, porque eu fui, da onde eu fui? De crista até crista. De crista até crista eu tenho um lambda. Então agora eu tenho mais esse pedacinho que vai daqui até aqui. E esse pedacinho que vai daqui até aqui vale meio comprimento de onda, meio lambda. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que somar lambda, ou seja, um lambda, mais meio lambda, que é igual a todo esse percurso aqui, é todo esse tamanho que ele me deu, que é 2,25 centímetros. Então, fazendo 1 mais meio, a gente chega no valor de 1,5 lambda. Então, 1,5 lambda é igual a 2,25 centímetros. Agora tá ficando fácil, é só isolar o lambda. Vamos fazer ali em cima para a gente ganhar espaço para o resto da conta? Então, vai ficar assim, que lambda é igual a 2,25 dividido por 1,5. E se você fez essa conta bonitinho, você chegou no valor de 1,5. 1,5 o que, professor? Centímetros. E a gente vai precisar transformar para metro. Então, para isso, é só dividir por 100. Então, lambda vai ser igual a 0,015 metros. Agora sim tá bonitinho. Então, vamos anotar aqui, ó. O nosso lambda, então, é 0,015 metros, que é a mesma coisa que 1,5 centímetros. Agora, preciso achar a frequência. Para achar a frequência, a gente vai aplicar a nossa formulinha. Qual formulinha, professor? Lembra dela? Lembra daquele seu amiguinho que tem aquela ferida bonita? Vem lamber ferida comigo. Ô, louco, professor, tô fora. Então, ó, a velocidade ele me deu aqui, ó, é 300. Vou colocar aqui, ó, 300. É igual. O lambda a gente acabou de achar, que é 0,015 metros, vezes a frequência, ok? Deixa eu apagar isso aqui. Então, agora é só isolar o F. Isolando aqui a frequência, fica 300 dividido por 0,015. E se você dividir 300 por 0,015, você chega no valor de 20.000 Hz de frequência. Se você preferir, você pode escrever 20 kHz, que é muito comum a gente escutar isso daí. Lembra quando você liga lá na estação de rádio que fala 20 kHz, 30 kHz? Então é muito comum escrever assim também. Fechou? Então qual que é a frequência, professor? A frequência aqui deu 20.000 Hz. Ou se você preferir, 20 kHz. Então agora a gente vai achar o período, ok? Então para achar o período é muito simples. O período, lembra que ele é o inverso da frequência? Então é só fazer 1 dividido por 20.000. Então fazendo essa conta aqui, ó, você chega num valor do período de 0,00005 segundos. Ou se você preferir, o período é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 5 segundos, ok? Como que eu fiz essa conta aqui? Lembra que eu te ensinei lá no começo do ano a andar as casas? Quando a gente anda para a direita, a gente está aumentando o número. E se eu aumento o número, eu tenho que diminuir o meu expoente. Eu andei quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu diminuo o meu expoente 5 casas. Por isso que ficou 5 vezes 10 a menos 5. Então, agora eu vou lá e anoto o meu período aqui. Então, o meu período
5 vezes 10 elevado a menos 5 segundos, ok? Belezeira? Então, galerinha, esses exercícios de onda são facinhos, né? Vamos pro último aqui? Então, ó, uma onda estabelecida numa corda oscila com frequência de 500 Hz. Deixa eu grifar aqui para a gente usar depois. E aí ele fala o seguinte, de acordo com a figura abaixo, aí ele quer que a gente calcule aqui qual que é a amplitude dessa onda, e na letra B, com que velocidade a onda se propaga. Então, olha só que facinho, a amplitude, ó, é essa distância da onda daqui até aqui, ó, essa distância aqui, tá vendo? Tanto para cima quanto para baixo. Daqui do meio para baixo vale menos 2, do meio para cima vale 2, então a amplitude é igual a 2, e tá em centímetros, tá? Se você quiser, melhor colocar em metro por precaução. Divide por 100, 0,02 metros, ok? Mas eu acredito que não teria nenhum problema deixar em centímetros, não. Então, com que velocidade que ela se propaga? Para isso, a gente vai precisar usar a nossa formulinha do vem lamber ferida para saber a velocidade. E para saber a velocidade, a gente precisa descobrir quem? O comprimento de onda, porque a frequência, ó, ele já deu para a gente aqui em cima. E como que eu faço, professor, para descobrir o comprimento de onda? Olha só que facinho, é só vir daqui, ó, até aqui. É uma onda completa. Então, ó, meu lambda, daqui até aqui, é igual a 40. 40 o que, professor? 40 centímetros. Mas se você quisesse, você poderia ter colocado de vale até vale. Ó. Se você continuasse essa onda aqui, ó, aqui seria o vale. Então, daqui, ó, do vale até o vale, a gente tem do 10 até o 50, de novo, a gente chega no valor de 40 centímetros. Mas, professor, o senhor falou que não pode estar em centímetros. Justamente, meu amiguinho. Ainda bem que você salvou a pátria. Senão a gente ia errar. Divide por 100. Então, o lambda vai ser igual a 0,4 metros. Agora sim eu posso jogar na minha continha aqui. Então, V é igual o lambda, que é 0,4, vezes a frequência, que é 500. Então, a velocidade aqui de propagação da minha onda vai ser de 200 metros por segundo. Viu só por que a gente colocou bonitinho aqui em metro? Para poder sair em metro por segundo, para sair no sistema internacional. Como que eu fiz essa conta rapidinho? Ó, esse zero eu cortei com esse zero, ficou 4 vezes 5, 20, com mais esse zero, 200. Belezeira? Então, galerinha, então é isso aí. Eu tô deixando para você de novo aí o nosso QR Code para você ir direto no nosso site e pegar o roteirinho para você fazer alguns exercícios que eu deixei lá, que é a lição nossa da semana. Se você que é professor quiser aproveitar na sua aula, totalmente gratuito, é só ir lá e pegar sem nenhum gasto. E eu tô deixando o nosso site aí também, tá? Então tá aí o endereço do nosso site para você que quiser dar uma olhadinha aí no conteúdo que a gente tem lá. Entra na seção quarentena, que lá você vai encontrar bastante coisa legal, os vídeos do YouTube, já tem bastante gabarito em vídeo também, é só entrar lá. Então, galerinha, queria agradecer a todo mundo pela força aí que estão me dando. E falar que se precisar é só me chamar, estou à disposição aí, pode me procurar no plantão, tá? E é isso aí, galerinha. Fica com Deus, um abração para todo mundo. Professor Grequeira na área. Fui!